Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui num local, numa casa, né? Que passou para nós o relato de tudo o que aconteceu aqui, um fato muito triste. É o que sempre isso acontece, né? Esses fatos tristes é que deixa a gente também triste. Que morava uma família, né? E o casal que morava aqui tinham 3 filhos, era 2 homens e uma moça. A moça era caçula, tinha 17 anos, né? E essa moça, ela gostava muito de sair, de ir para festas, né? Tinha bailes, essas coisas, e eles iam para esses lugares. E ela começou a gostar de um rapaz, né? Um rapaz um pouco mais velho que ela. E ela não queria contar para o pai dela, porque o pai dela falou assim, só depois dos 18 anos é que ela podia namorar. Depois que ela fosse maior, falou, antes nem me arruma dor de cabeça. Então ela namorava escondido com esse rapaz. Só que ela ficava realmente com ele. Eles combinavam, às vezes ela dizia que ia lá em cima buscar abobrinha, as coisas da horta, vou lá em cima buscar. Nesse momento, ela já tinha combinado com ele que ia se encontrar com ele. Então, ela se encontrava com ele e eles estavam juntos mesmo, sabe? Assim, eles estavam tendo aí um caso forte mesmo. Só que esse rapaz, ele acabou fazendo algo muito errado mesmo, né? Eles acabavam ficando juntos, ele se prevenia, porque ele tinha medo, né, de engravidar ela, então ele sabia que se engravidasse ela, o pai dela era muito bravo, então ele sabia o que estava fazendo. Só que esse rapaz, ele começou a esparramar para o povo. Ele ia assim no bar, no boteco, numa festinha, encontrava os amigos, ia jogar bola e sentava e contava a maior vantagem de tudo que ele fazia com a moça. E ele deu detalhes de tudo que ele fazia com essa moça. E ele ainda falou assim, desculpa, pai é muito bravo, né? Mas eu tô lá com ela. Então, ela apaixonada, achando que assim que ela completasse 18 anos, que ela pudesse falar pro pai dela que ela queria namorar, e ela ia ter aí a sua família, era um sonho, né, de ter a família. E ele, brincando com ela, começou a contar pro povo que jeito que ela era, eu não vou dar detalhes aqui, assim, como ela tirava a roupa, como coisas íntimas. Ele começou a ir nos lugares e contar a vantagem. E isso foi se espalhando, até que um dia eles estavam na igreja e assim que ele saiu da igreja, uma conhecida chamou ela e falou para ela que queria falar com ela, mas queria falar com ela sozinha, tinha um negócio para contar para ela. Aí ela falou assim, então faz assim, você fala para minha mãe que eu vou lá na sua casa buscar alguma coisa. Ela falou, então tá bom. Lá em casa tem milho verde, então vou falar que você vai lá buscar um milho verde, aí você vai lá buscar e eu vou contar para você. Aí disse que ela chegou em casa, tudo, a fulana falou que tem milho verde, eu vou lá buscar. Ela, tá bom, então eu vou lá buscar. Assim, para nós fazer uma polenta, né? Porque uma polenta de milho verde é muito bom, né, gente? Não tem igual. E aí, ela disse que foi lá para buscar esse milho. Chegou lá, ela chamou ela e falou, filha, eu vou conversar com você para que você entenda o que está acontecendo. Aí ela falou o nome do rapaz e falou, você está namorando com ele? Aí ela baixou a cabeça e ficou quieta. Aí a mulher falou assim, olha, você sabe que eu conheço você desde que era pequena, que a gente mora aqui, todo mundo perto, no sítio do outro. E o que eu quero falar para você é assim, não se iluda com esse cara, porque ele está brincando com você. Aí ela ergueu a cabeça e falou assim, então a senhora sabe mesmo, mas o meu pai não pode saber que eu estou namorando ele. Se meu pai souber, eu prometi pro meu pai que eu ia, o que ele me pediu, que eu só ia namorar depois de 18 anos. Ela falou assim, então, só que eu quero dizer para você que você anda com ele, você anda se deitando com ele. Vou falar assim, tá, gente? E ele tá brincando com você. Ele contou
Para todo mundo tá sabendo que ele anda fazendo com você. Ele falou que fez isso, contou os detalhes. Então ela viu que realmente ele tinha contado, porque era coisa íntima deles. Ela falou assim, e nessa roda de amigos o meu marido estava junto. Aí meu marido chegou aqui em casa e contou para mim. E tinha marido de outras mulheres também, que o marido sempre conta as coisas para as mulheres. Então, com certeza tá todo mundo sabendo. Só que eu vim falar com você para você deixar esse rapaz, porque o que ele está fazendo com você não é certo. É errado o que ele está fazendo com você. Então, para que você desiluda dele, sai fora dele, da vida dele. E essa menina ficou muito sentida, porque ela estava totalmente apaixonada por ele. E a mulher foi muito legal com ela, para falar a verdade para vocês, viu, gente? Foi muito legal com ela. Porque ela falou para ela o que estava acontecendo, para que ela não confiasse mais nesse rapaz. E ela voltou a se encontrar com ele, porque ela tinha prometido, chegou para ele e falou que ele estava contando para todo mundo. E ele falou que era mentira. Falou, é mentira, estão fazendo isso para nós separar. Você não prestou atenção nisso, que eles estão fazendo isso para nós separar? E conversou com ela, com uma lábia, né, porque ela estava apaixonada, iludindo a cabeça dela. Então então tá bom, é assim, então é mentira desse, eles estão sabendo que nós estamos namorando, porque a gente já deu, assim, né, a entender que nós estamos namorando. E outra, eu já cheguei a falar para umas meninas que eu tô namorando, não falei quem, porque elas queriam ficar comigo, queriam namorar eu falei, não, eu tenho namorada. Então pode ser que essas meninas veio a entender que nós estamos juntos e tá fazendo todo esse inferno para acabar com o nosso namoro. Então ela ficou iludida. E aí ela chegou a voltar na casa dessa mulher e a mulher disse, você conseguiu terminar com ele? Ele continua falando de você para todo mundo. E ela explicou para ela assim, não é ele que tá fazendo isso, isso aí são murmuração, pessoas que não querem a gente junto. E ela falou, não, eu dei detalhe para você do que que vocês dois fazem, que são intimidades. Será que você não percebeu que ele tá fazendo isso com você? Abre o olho, minha filha. Abre o olho. E disse que ela começou a prestar atenção. Quando ela chegava no campo de bola, ficava todo mundo olhando para ela. Os caras tudo olhando, tudo de rabo de zóio. Ela falou assim, começaram já a imaginar o que ele havia contado para essas pessoas. Ela começou a entender. Até que uma outra mulher chegou para ela e falou assim, olha, toma cuidado com esse rapaz que está namorando. Seu pai vai acabar descobrindo e isso ainda vai acabar em tragédia. E aí ela foi lá na casa dessa mulher agradecer ela e falar que desculpa por não ter confiado, que ela falou, mas agora ela acredita que o que está acontecendo é verdade, porque ela anda nos lugares. Ela falou, esse dia eu entrei numa venda e ficou todo mundo me olhando. Então eu comecei a perceber que está todo mundo sabendo. Só não está sabendo o meu pai porque ninguém teve coragem de contar para ele, nem a minha mãe, né? Porque ninguém teve coragem de contar para eles, mas está todo mundo sabendo e fazendo a maior fofoca, né? Então, ele expôs toda a intimidade deles, que eles estavam juntos, para os outros. Então, ele não tinha intenção de casar com ela, porque se ele tivesse, ele não tinha exposto, né? Não tinha feito isso com ela. E essa menina entrou num quadro de muita tristeza, muita angústia. Ela tinha marcado com ele, não foi mais se encontrar com ele. E ele não podia vir atrás dela, porque não tinha como ele vir atrás dela na casa dela. Ninguém sabia da casa dela que eles estavam namorando, então não tinha como vir na casa dela. E ela entrou numa tristeza profunda. Nada estava bom para ela, começou a ficar de cama, e eles perguntando, os pais perguntando o que ela tinha. Ela sentiu até febre. Levaram no médico, aí o médico achou que mais ou menos poderia ser uma gripe, alguma coisa assim, alguma infecção, né? Que poderia estar causando isso, mas não era. É o quadro emocional dela, acho que ficou tão abalado, porque eu já fiquei assim, e já fiquei com febre por causa de tão abalada que eu fiquei, sabe? Então, isso mexe, né, com a gente, e é o que estava acontecendo com ela. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Essa moça, ela escreveu uma carta, deixou essa carta dizendo tudo isso que aconteceu, o que esse rapaz fez com ela, agradecendo a pessoa que alertou ela,
pedindo perdão para o pai e para a mãe, porque estava fazendo isso para limpar o nome dela e não sujar ali o nome da família. Por isso que ela precisava fazer isso. Então, no pensamento dela, ela estava fazendo a coisa certa, para não deixar nada de errado na família. Só que isso não ia pagar o que aconteceu, né? O que ela estava fazendo. E ela deixou essa carta e veio até aqui, que aqui é o lugar da cozinha, pegou um objeto cortante, né? E acabou provocando aí o desencarne. Dá um sinal para vocês, para ver se não dá problema aqui no meu vídeo, né? Então, e aqui mesmo, onde ela fez isso, ela se escorou no chão, encostado aqui na cozinha, e aqui mesmo ela veio quando o pai dela e a mãe dela chegou, né, do trabalho, e se deparou com essa cena. Ela não estava deitada, ela estava sentada, caída, escorada assim, porque ela se sentou e ficou esperando tudo isso acontecer. Por causa de uma maldade de um rapaz que iludiu ela estava apaixonada, né? E como ela disse que não queria sujar o nome da família, mas contou toda a verdade nessa carta. Ela deixou em cima da cama dela, né? E aqui na cozinha mesmo, quando a mãe entraram em desespero, né? Porque uma filha tão amada, tão querida, que o pai vinha protegendo, falando que só ia namorar depois de 18 anos, com o maior cuidado. E o pior ainda estava por vir, né? Porque ela encontrá-la nessa situação e depois descobrir o que havia acontecido, porque ela deixou escrito na carta o nome do rapaz e tudo. E quando o boato correu que ela havia provocado o desencarne, esse rapaz juntou as roupinhas dele e desapareceu. Só pediu perdão para o pai e para a mãe e desapareceu. Falou que ele tinha feito algo muito errado, que isso ia prejudicar a vida dele, mas que ele estava pedindo perdão e precisava ir embora. A mãe e o pai entraram em desespero, porque o que aconteceu? Aconteceu, vocês vão ficar sabendo, mas eu preciso agora ir embora. Então ele sumiu, porque ele nem ficou, porque ele sabia o que ele havia feito. Ele já tinha sido alertado que ele estava fazendo errado, o que ele estava falando para todo mundo que ele estava fazendo com a moça. Uma moça de família. E ele fazendo isso. Então nessa hora eu acho que ele arrependeu, não sei, ele sumiu. E isso ele nem sabia da carta, ele só soube que havia acontecido isso porque a mãe entrou em desespero, os vizinhos veio e viu a menina na situação. Então aquilo esparramou rapidamente, porque vocês sabem como que esparrama, né? Chegou até ele, ele já correu e pediu para a mãe. Pediu um dinheiro para o pai dele e falou que depois ele explicava, mas ele desapareceu. Com certeza entrou em contato com a mãe e com o pai, mas aqui ele não voltou mais. Então ela não aguentou, né, que tudo que ela fez com esse namorado dela, ela é uma adolescente, né, só tinha 17 anos, ele expôs tudo isso. Então ela não aguentou. Tanto que ela amava ele e também pelo que ele fez. Então ela resolveu partir. E não é assim que a gente, né, como eu falo, não é assim que nós resolvemos as coisas. Nós temos que enfrentar. Por mais que seja com dor, né, com tristeza, mas nós temos que enfrentar. E como naquele tempo, assim, não faz tanto tempo assim, né, gente? Não faz tanto tempo assim, porque foi em 82. Foi 82, amor, que ele falou? Foi. 82, 82 mesmo. É. Então não tem tanto, não é tão antigo, mas aqui na roça, o povo era mais assim, né? Tudo conhecia todo mundo, então tinha que ser tudo certinho, né? A moça tinha que casar vestida de noiva. Se casasse vestido de noiva e soubesse que estava grávida, já era aquele falatório. Então era tudo diferente. Então ela, sentindo que ia prejudicar, ela fez isso. E a gente já vai passar o K2 aqui. E se realmente tiver presença de espírito, nós vamos ajudar, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus recompense vocês em milhões de vezes, que Deus transforme tudo em bênção, essa ajuda, essas orações, né, que vocês têm nos ajudado, né,
compartilhado nossos vídeos, que Deus transforme em bênção e devolva para vocês tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos da nossa vida. Vamos ligar o K2. Vamos passar o K2 aqui, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, e com todo o respeito que nós estamos aqui, né? Aqui é a cozinha e o que a gente tem de entendimento é que foi aqui mesmo que ela desencarnou, né? Por isso que a gente está aqui. Então a gente, com todo respeito, a gente pede para dar sinal, mas já deu sinal, ó. Viu? Tem presença de espírito. É muito duro isso, né? Mas nós estamos aqui para ajudar. Vamos ajudar? Vamos pegar o Spirit Box e já ajudar, né? Vou pegar os aparelhos e começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ai, que bonita voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Bianca. Bianca, seu nome? Só para me confirmar, por favor. Bianca mesmo. Bianca, eu gostaria de saber se você é o espírito da moça que provocou o próprio, né, desencarne aqui nesse local. É ela mesma. Sinto muito, tá, Bianca? É a menina. Pelo que aconteceu com você. A gente ficou sabendo que você fez isso porque você estava muito triste por uma decepção amorosa. É isso mesmo? Isso. Tadinha, é isso mesmo. Meu coração dói, viu, Bianca? Por isso que eu tô aqui para lhe ajudar, né? É muito triste o que aconteceu com você. Creio que você tá aqui, seu espírito tá aqui ainda, né? Por você ter provocado aí seu desencarne. Você acha que você fazendo isso ficou melhor para você? Eu sei que você estava sofrendo muito. Ficou melhor para você? Não. Não ficou melhor para você, né? Não devemos fazer isso, o que você fez. Esse rapaz, ele falou para você que amava você? Esse namorado seu? Falou. Falou. Você acreditava cegamente que ele te amava. Você acreditava nisso? Sim. Sim. E você se decepcionou com ele, porque você descobriu que ele não te amava, né? Porque se ele te amasse, ele não estaria contando para todo mundo o que ele fazia com você. Sinto muito, muito mesmo. Sim. Não entendi. Você entendeu como ela falou? Não. Não.
Ah, sim, vergonha. É vergonha? Acho que ficou com vergonha, né? Agora eu Ah. entendi que é vergonha. Ó, você quer dizer que você ficou com vergonha das pessoas, né? Do que ele estava falando, é isso? Isso. Isso mesmo. Entendi agora. Você estava com vergonha das pessoas, que você não queria nem sair de casa, ficou de cama, ficou mal. Você começou a ficar em casa porque então você tinha vergonha de ver as pessoas que já estavam sabendo de tudo? Ah, tadinha. Que dor. Gente do céu. Isso não se faz, né? Ô, Bianca, e você estava apaixonada, achou que ia se casar com ele, né? Infelizmente, você descobriu e teve uma grande decepção que ele não amava você. E por que você teve essa ideia de fazer isso que você fez com você? Da onde surgiu essa ideia? O que aconteceu? Entendi. Essa maldita voz. Essa voz é uma voz da nossa consciência que o inimigo, ele aproveita da fraqueza. Eu falo isso em todos os meus vídeos que acontece isso, gente. Para que as pessoas novas que estão chegando entendam. Ele aproveita da fraqueza para induzir você. Começa essa voz na sua consciência que vai ficar tudo bem, que eu tenho que parar por aqui para não passar mais vergonha, tenho que... E aí fica no sofrimento, né? Como você tá aqui, eu sei que você sofre muito, você sofre aqui, né? Viu? A gente sabe, a gente entende que ficar aqui é sofrer. Mas não é assim que se resolve nada. Eu não tô falando isso para você, como eu sempre digo nos meus vídeos, para nós mesmos, para nós entender. Nós que estamos aqui encarnados, entender que não podemos fazer isso, achando que o sofrimento vai acabar. Não acaba. Ele piora. E alguém que está assistindo, né, ouvir essa voz. Isso, que o Theo tá falando ali. Alguém que está assistindo, ouvir, né? Essa voz, repreende. Repreende em nome de Jesus. Fala, não aceito essa voz na minha cabeça. Eu vou entregar nas mãos de Deus, que Deus, ele muda a história, tá? Ele muda. Ele tem esse poder, é o único que tem o poder de mudar, entendeu? Você vai sofrer ali no começo, mas talvez porque você tenha que passar por isso, num fator da nossa vida a gente sempre passa por alguma coisa, mas nós vencemos. Só temos que crer nele, porque Deus, ele perdoa de todo o coração, tá? E ele renova a nossa vida. Por isso que eu peço perdão todos os dias para Deus, porque temos que pedir perdão, né? Pelas nossas falhas, pelos nossos atos, isso é muito importante. Mas não jamais fazer isso. Jamais. Você acha que o que eu disse aqui, eu estou certa, Bianca? Sim. Aí você entende, ela é um espírito e entende que está certo. Nós temos que lutar por tudo isso, não é mesmo? Deus é maior na nossa vida. E eu sinto muito por você, Bianca. Mas você se arrependeu de ter feito isso, de ter provocado aí, né, o seu desencarne? Você se arrependeu? Sim. Sim. Eu fico feliz de você ter se arrependido, né? De ter cometido isso aí. E também pedir perdão. Para Deus. E também, Bianca, perdoar o que esse rapaz fez com você, né? Porque ele brincou com você, ele zombou de você, mas isso não pode ficar no seu coração, tá? Você consegue perdoar ele? Sim. Sim. Esse é o importante, gente. Temos que liberar nosso coração para o perdão.
não levar conosco essas coisas ruins, né, que acontecem na nossa vida. Porque isso é muito ruim. Com vários fatores da nossa vida, assim, vai se transformando em doença, não sei, alguma coisa assim que não deixa a gente bem. Então, achei muito importante ela perdoar, levou de coração, né? E nós vamos deixar para você também um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Eu posso deixar um copo d'água e uma vela? Nós vamos deixar então para você. Você aceitou, né? Então tá bom. Então, você está vendo o anjo, a mentora ao nosso lado? Sim. Sim. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo não salva ninguém, tá? Quem salva é somente Deus, digno de toda honra e de toda glória. Segue o seu caminho e vamos pegar a água e a vela. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Bianca, né? Tadinha, estava aqui sofrendo por um erro de ter feito isso com a vida dela, mas ela se arrependeu, ela pediu perdão, né? Já sofria e passou a sofrer mais. É muito duro isso. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Bianca, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora, com todo respeito, se a Bianca conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.